Sejam bem-vindos ao CGCast 13, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje vamos falar sobre Stalingrado, uma das grandes e sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que você encontra o Clube dos Generais na web pelo www.clubedosgenerais.org, pelo Facebook, no facebook.com/Clube dos Generais, pelo Twitter, no @Clube Generais. A gente tem um canal no Telegram, @CGCast, e nosso e-mail de contato, antes que o Mac me interrompa, é contato@clubedosgenerais.org. Mandem a sua crítica, a sua sugestão, a sua graceja, e a gente vai responder com todo prazer, ok? Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para um ouvinte nosso, Dirceu Follman, que coincidentemente é primo de uma pessoa que trabalha comigo. Putz. E descobrimos só depois nessas verificações de Facebook, etc. Mas o Dirceu está sempre acompanhando a gente. Dirceu, um abraço, e manda um abraço para a Márcia também. Mas apresentando a mesa de hoje, primeiro o nosso emblemático chefinho, Glênio Madruga, August von Mackensen. Bem-vindo, Mac. Opa, saudações cavalarianas a todos os ouvintes, um prazer incomensurável estar aqui hoje novamente com o Winston Simmons e nossos ouvintes, e também com os convidados de hoje, sensacional. Também nosso membro permanente da mesa, ele é professor de Relações Internacionais e não sexuais, tá, pessoal? É Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simmons. Bem-vindo, Simmons. Obrigado, é um prazer estar aqui falando principalmente sobre esse evento que mudou talvez a trajetória da humanidade. Vamos lá. Maravilha. O nosso primeiro convidado está no CG há mais ou menos 10 anos, ele trabalha na iniciativa privada, ele é temperador de churrasco de linguiça. Igor Bov, nosso Georg Zukov. Bem-vindo, Zuquinha. Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui junto com vocês. E com certeza não foi uma das que mudou, mas foi a que mudou a história da humanidade, foi Stalingrado. Maravilha. Não começa a exagerar, tá? Não começa. Mantenha o foco. Não, mantenha esse nacionalismo russo enjaulado, tá? Por favor. Temos hoje também o nosso primeiro convidado de fora do Clube dos Generais. Ele é professor de Geografia, ele tem mestrado em Estudos Estratégicos de Defesa e Segurança pela Universidade Federal Fluminense. Ele está doutorando em Estudos Estratégicos pela Federal do Rio Grande do Sul. É o professor Tito Barcelos. Seja bem-vindo, Tito. Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade de ter trazido para discutir esse assunto tão importante. E independente do que os colegas acharem, eu serei um pouco mais modesto, mas eu acredito que essa batalha de Stalingrado ela foi crucial para reverter o curso da guerra no continente europeu, né? Mas teve a sua contribuição, claro, no papel, no contexto geral do conflito em escala global. Maravilha. Bom, vamos, Mac, curiosidades da história militar. Positivo, mas antes um recadinho. Aliás, eram dois, mas como você já deu o nosso e-mail, fica um só que não tem nada a ver com história militar. Gente, morreu Chuck Berry com 90 anos de idade, um dos responsáveis pela gestação do rock. Chuck faleceu aos 90, como eu já disse, foi eleito pela revista Rolling Stone o 5º maior artista da música de todos os tempos e o 7º melhor guitarrista do mundo. Entre os seus clássicos estão Roll Over Beethoven, Sweet Like 16, Route 66, o meu 6 está ruim hoje, Memphis, Tennessee e Johnny B. Good. Maestro, um trechinho de Chuck Berry para nós, por favor. Ok. Curiosidade militar de hoje é, curiosamente, um dado sobre o que será conversado daqui a pouco. O Regimento Antiaéreo 1077 era uma unidade soviética formada inteiramente por mulheres, muitas delas bem jovens. Em 23 de agosto de 42, a 16ª Divisão Panzer foi conduzida para a destruição da fábrica de tratores de Stalingrado, fábrica essa que tinha sido reestruturada para a produção de blindados.
O ataque veio da direção norte, e como os soviéticos não esperavam ofensivas dessa direção, a 1077 foi pega totalmente sem proteção. Armadas com 37 peças antiaéreas modelo M1939, as mulheres da 1077 não tiveram opção. Elas baixaram os tubos das armas e abriram fogo, combatendo por 2 dias, até serem aniquiladas pelos alemães. A 1077 caiu, chocando os alemães, que encontraram corpos femininos entre os destroços, mas levando com elas 83 blindados, 15 veículos de transporte de infantaria, 3 batalhões de infantaria inteiros e 14 aeronaves. Mal sabiam os alemães que esse era só um aperitivo da resistência e da determinação que enfrentariam nos próximos anos. No nosso site tem um link para um vídeo de teste de uma antiaérea do mesmo modelo que foi usada pela 1077 nesse combate. Excelente, excelente. Eu acho fantástico o papel das mulheres nas Forças Armadas Russas, né? Verdade. Você tem aviadoras, você tem sniper, você tem uma série de mulheres de altíssima qualidade militar que lutaram contra os alemães. Foi um susto para eles. Exatamente por isso, porque nenhuma outra força, seja ocidental, incorporou mulheres de tal forma como a União Soviética incorporou. A maioria incorporava dentro em do todos serviço os níveis, médico, né, de enfermagem. Sim, mas serviço níveis médico, comunicação, tá, mas de combatente combate, mesmo. batalha. Aproveitando, falar um pouquinho de um segundo projeto que a gente está fazendo, um outro podcast, um podcast mais curtinho, chamado Partículas da História Militar, que eu fiz com o MEC. A primeira a gente colocou no ar há alguns dias atrás. É um podcast um pouco mais curto, normalmente com assuntos, aliás, normalmente não, ele sempre vai ter assuntos que estão um pouco fora do estudo normal de história, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse primeiro Partículas foi sobre as tropas alemãs que não se renderam após o 8 de maio de 45, que foi o dia da vitória na Europa. Então é bem legal, assistam, deem a sua opinião, mandem e-mail para a gente. Bom, a tragédia de Stalingrado para os alemães começa a se desenhar no fim do primeiro semestre de 42, quando o Bigodinho resolve estabelecer os objetivos para o segundo semestre. Né? O objetivo era a conquista da Transcaucásia, que caberia aos grupos de exército A e B, que eram forças originadas do fracionamento do Grupo de Exército Sul. Final da campanha, antes de outubro ou novembro, as posições alemãs ao sul da União Soviética deveriam ser limitadas pelo litoral do Mar Negro, pela depressão transcaucásica de Batum e Baku, litoral do Mar Cáspio e, finalmente, o Don e o Volga. O David Glantz, no seu Confronto de Titãs, a gente depois vai falar sobre ele na bibliografia, ele afirma o seguinte: os sucessos táticos dos alemães não se acumulavam a ponto de representarem uma vitória decisiva, e todo novo avanço não leva a nada. Não houve objetivos estratégicos óbvios a leste do Rio Don. Assim, a atenção naturalmente voltou-se para Stalingrado. Aí eu pergunto aos meus queridos convidados, Tito e Zuquinha, a Alemanha dispunha de meios para realizar algo tão grandioso? Qual é o estado das tropas alemãs no período? Seguinte, desde o começo da campanha, desde a Barbarossa, a Alemanha não estava totalmente preparada. Isso é praticamente um ponto pacífico. Porém, não haveria outros meios de suportar uma guerra, mesmo que seja somente no Ocidente, sem como posso dizer, suprimentos possíveis para que isso fosse possível. Seja suprimentos de petróleo, gasolina, diesel, ferro, aço, enfim. Tudo e qualquer material para suportar uma campanha daquela magnitude. Então a Alemanha não tinha meios de suportar isso, a não ser conquistando espaços. Por quê? Apesar do acordo entre a Alemanha e a União Soviética no Pacto Branco de não agressão, a Alemanha ainda era obrigada, mesmo conseguindo esses materiais soviéticos, o pagamento era feito com materiais prontos, acabados.
E Hitler não tinha mais como suportar isso. Então a invasão não foi nada mais do que algo no desespero. Ou fazia ou não fazia. Ou fazia, perdão. Entendi. Era ir pro pau e ver no que dá, né? E vendo o que dá. Infelizmente eles não estavam preparados. Tanto que a campanha, para que se ela tivesse sido uma campanha de sucesso, no Ocidente teve o agravante do ataque à Grécia, para ajudar as tropas italianas, e isso atrasou um pouco o início da Barbarossa. E nesse interim, o desgaste das tropas, o desgaste dos materiais seria inevitável, como foi com a Rasputitsa, como foi com o início do inverno já nas portas de Moscou. Entendi. Eu já ouvi um pouco que essa questão do atraso de algumas semanas para ajudar a Grécia, da onde estavam chegando as tropas britânicas, não iam fazer muita diferença no fim das contas. Ô Tito, o que você tem a dizer sobre essa questão? Olha, primeiro, tudo que o camarada Zukov comentou tem grande validade, eu concordo praticamente com tudo. A única ressalva que eu gostaria de colocar é que já existia no ideário nazista, né, no próprio Mein Kampf, sim. a referência da União Soviética, né, dos territórios do leste alemão, como a possibilidade de serem o transbordamento da economia alemã, o sustentáculo do Terceiro Reich. Perfeito. Por ser um país que foi que chegou tarde na corrida colonial no século XIX, devido à sua unificação tardia, e a perda desses poucos territórios ultramarinos que tinha, a indústria alemã precisava de insumos suficientes para ter a sua competitividade no mercado civil e sustentar uma máquina de guerra para confrontar as grandes potências. Então ela realmente enxergava, não só na União Soviética, mas em todos os territórios da Europa Oriental, como o coração que ia pulsar o sangue para a sua indústria. De fato, como o Zukov bem comentou, os soviéticos já forneciam grandes quantidades de material para os alemães. Londres foi bombardeada com querosene soviético. A Polônia também foi atacada com materiais vindos da União Soviética, né, para as fábricas alemãs. O problema é que nesse mesmo ideário nazista, eles demonizavam, né, a população russa como uma espécie de um amálgama de povos eslavo-mongóis que não tinham responsabilidade sobre suas próprias coisas. Então, para a Alemanha, a União Soviética era a junção do inútil e o desagradável. Além de ser eslavo, ainda por cima é comunista. Pois na conta de escala racial, ainda bem que morava. Na conta de escala racial, eles estavam pouca coisa acima dos judeus, né? Exatamente, os eslavos eram uma penúltima escala, né? Tanto que, se você for olhar a condução na guerra no leste europeu e comparar com a Europa Ocidental, a Europa Ocidental você vai ter períodos de uma limitada cooperação e ocupação alemã. No leste europeu, na Polônia, na Tchecoslováquia, nos Balcãs e na União Soviética, você vai ter uma política claríssima de extermínio e progressiva germanização. Não só isso, né? Não só isso, a gente não pode deixar, né? Só para complementar esse seu último comentário, Tito, a quantidade de alemães que foram sendo realocados para as áreas da Polônia, dos Balcãs, da União Soviética, durante o período pós-invasão, né? A invasão foi muito rápida, e depois você tem essa quantidade gigantesca de alemães tendo que retornar para a Alemanha com uma mão na frente e outra atrás, né? E ainda sofrendo, obviamente, a retaliação do exército e do povo russo, do povo soviético, claro, né? Com todos os motivos. Né?
Esse período de desgermanização extremamente violento que vai acontecer em toda a Europa Oriental no pós-guerra, né? Mas isso seria temas até para uma outra discussão. Mas, eu gostaria de contribuir com um pequeno mapa que eu fiz na minha dissertação de mestrado, que ele ilustra, né, o famoso Lebensraum, ou espaço vital, que a Alemanha nazista planejava para a Europa centro-oriental, né, e mostra exatamente os territórios da União Soviética, da Polônia, da Tchecoslováquia, fracionados, né, nos chamados comissariados do Reich. Eu coloco o mapa à disposição para o clube de generais quiser compartilhar. Vamos colocar no site junto do podcast. Vai ser mais um material para esse podcast. Voltando um pouquinho para o objetivo alemão, que era Stalingrado. Stalingrado, ela parece que se tornou estratégica para a Alemanha meio que no tropeço. Né, não existia uma definição de objetivos claros a leste do Don. É isso mesmo? Qual que era a real importância estratégica de Stalingrado para os alemães? Para os alemães, bem, tem o sentido militar e o sentido, vou dizer, pessoal. O próprio nome diz, Stalingrado. Então, conseguir depois da vamos dizer assim, derrota de Moscou, atingir um objetivo tão significativo como o nome de Stalin, para Hitler era como se fosse uma vitória assim grandiosa, até mesmo mais para marketing do que realmente para objetivos militares. Existia assim em Stalingrado algumas fábricas de tratores, de armas, de material bélico, porém nenhuma dela seria tão importante para desencadear uma guerra dessa magnitude. Era uma tentativa, talvez, de proteger o flanco esquerdo das tropas que rumariam para os campos do Cáucaso, Tito? Eu enxergaria também um paralelismo também com as tropas alemãs que estariam tentando avançar pelo Oriente Médio e pelo norte da África, porque os campos de petróleo, não apenas de Baku, no Cáucaso, né, no atual Azerbaijão, como também a refinaria de Abadan, no Irã, e os campos petrolíferos do Iraque, que eram considerados os maiores do mundo da época, também eram cruciais para a indústria alemã. Tanto que deve-se levar em consideração que emerge um regime fascista no Iraque em 1941, que é derrubado pelos britânicos, e ocorre nesse mesmo ano uma invasão dupla do Irã entre a União Soviética ao norte e a Grã-Bretanha ao sul, justamente para minar uma influência germânica nesses dois territórios. Além disso, claro, eu acredito que o avanço em Stalingrado seria um prolongamento do avanço do exército pela Ucrânia, né, que era a região da União Soviética que mais interessava para o uso imediato das tropas alemãs. Uma agricultura importante, as suas reservas de carvão e ferro na bacia do Don, né, o chamado Donbass, e os campos de petróleo do Cáucaso, que deveriam ser ocupados pela máquina de guerra alemã, até porque as reservas na Romênia e na Tchecoslováquia já não davam mais conta do poderio alemão. Então, o que o Zhukov falou foi também importante. Existe o caráter simbólico, né, do nome da cidade, é o nome do líder da União Soviética que está naquele pequeno entroncamento viário no Volga, que é a ligação para o Cáucaso, mas tinha esse pragmatismo, né? É claro que era também uma necessidade de resposta que as forças alemãs tinham que dar depois do break em Moscou, né? Tudo bem, foi uma derrota, mas ainda eles tinham iniciativa nos combates. Não dava para passar ao largo e não efetivamente... Ignorar Stalingrado? Não ignorar, tá? Mas ter uma ação mais efetiva
em buscar os campos de petróleo do que efetivamente derrubar a cidade. Pensando estrategicamente, o avanço alemão parou ali, nunca chegou ao Cáucaso, e foi uma derrota fragorosa, né? Com requintes de crueldade, com o marechal alemão se rendendo. E não dava para focar na conquista dos campos de petróleo e tentar manter Stalingrado ali como um bombardeio sem cessar, uma tentativa de simplesmente não deixar as tropas soviéticas flanquearem ali? Como eu disse, o título também reforçou. Haveria essa possibilidade, tá? Mas vamos pensar também na questão logística, tá? Em questão de ter uma base, de ter algo que poderia estar suprindo as forças também, aquelas paradas estratégicas que a Alemanha tinha que fazer para poder aguardar a chegada logística de materiais e suprimentos, enfim. Entendeu? Então, em Stalingrado, o que aconteceu? Pelo significado simbólico dela, não teria como deixá-la ela neutralizada. Entendeu? Ali seria também uma base para que se desse sequência nesses objetivos que seriam os campos de petróleo mais ao sul. Apenas para complementar, deve-se levar em consideração que pela precária infraestrutura de um país extremamente grande e com uma malha viária ruim para os padrões alemães, a logística alemã já estava operando no seu limite, já estava enfrentando N dificuldades. Então, então era necessário assegurar campos de recursos de uso imediato naquela região. E se por acaso ignorassem Stalingrado e focasse no Cáucaso, que é um terreno de dificílimo acesso, né, um terreno montanhoso, onde está onde você tem uma média de altitude de 4.000, 5.000 metros, é mais alto que os Alpes, os soviéticos poderiam, a partir de Stalingrado, rumar para Rostov, que fica perto do Mar Negro. Isso cortaria e criaria um enorme bolsão no 6º Exército, que foi, né, já adiantando um pouco da nossa conversa, que foi o objetivo da Operação Saturno, né, em fins de 42, que não deu muito certo. Mas, então, era necessário ter uma cabeça de ponte ali no Volga. Stalingrado era uma cidade importante naquela região, era a porta de entrada para o Cáucaso, e ela precisava ser neutralizada de um jeito ou de outro. Falando um pouco sobre o Paulus, que era o general alemão do 6º Exército, ele vinha da intendência e ele era um cara bastante forte nas suas opiniões. A minha pergunta é: qual foi o impacto dele na condução, né, de todos os eventos, na condução do 6º Exército ali, que culminaram com a derrota do 6º Exército e a sua rendição? O quanto ele é responsável por isso, né, colocando que existem linhas que trazem também essa responsabilidade muito para Hitler, mas qual era a responsabilidade de Paulus nesse desastre? O seguinte, todo o alto escalão alemão, todos, pode-se dizer um menos, outros mais, mas todos eram altamente subordinados a Hitler. As ordens de Hitler eram praticamente irrefutáveis. Por mais idiota, por mais estrondosa, por mais imbecil que seja, que eles consideravam, mas eles tentavam fazer da melhor forma, da forma alemã mesmo, mais eficiente possível, mesmo sendo tão imbecil que fosse. Então, voltando ao Paulus, também ele não era tão diferente, entendeu? Mas na questão da permanência ainda no 6º Exército nas portas de Stalingrado, ele não tinha muito o que fazer. Por quê? Ele não teria muitos meios de lutar, porque, como eu já disse, a logística já estava falhando, então isso não foi somente no começo de dezembro,
mas isso já vinha caminhando já de tempos atrás, até de 3 a 4 meses atrás a logística já estava falhando, não estavam entregando a quantidade necessária de material que era necessário para manter a sequência dos combates. E também não haveria mais para frente uma logística que também pudesse enviar mais tropas para pelo menos tentar resgatar alguma coisa do Sexto Exército. Então acho que o papel dele nesse contexto, ele não teve outra saída a não ser manter as tropas como estavam. Não tentar fugir. Ele obedeceu o Hitler cegamente, né? Ele queria recuar, Hitler disse não recue e ele não recuou. O recuo naquele momento ajudaria a salvar alguma coisa do Sexto Exército para não ser envolvido naquele bolsão que no final das contas ele acabou envolvido? Isso, seria uma das alternativas, porém, ele não tinha, como eu te disse, a logística já estava falhando há tempos atrás, em torno de 2 a 3 meses a logística, através dos da própria Força Aérea Soviética, estava cada vez menos entregando o material necessário. Então, ele recuar, ele precisaria ter materiais também para recuar em torno de centenas de quilômetros antes de Stalingrado, entendeu? E não teria meios para isso. Ou o próprio soldados não iriam aguentar esse retorno. Entendi. E não haveria tropas também próximas que pudessem também, por meios logísticos, alcançar. Ou seja, ou era matar o Sexto Exército, ou era o Sexto Exército e mais alguém que fosse resgatá-lo. Pois é, ele devia ter uma consciência pesada disso justamente pelo passado dele de intendência, né? Ele olhar e falar, bom, eu fico e me ferro, eu volto e me ferro, sabendo tecnicamente como é que eu vou me foder quilômetro a quilômetro. Difícil a escolha dele nessa situação. Você imagina o soldado, todos eles já desgastados, não só pelos combates, existia ainda uma estratégia, vamos dizer assim, fodástica, soviética, de que os ataques seriam incessantes, ou seja, manhã, tarde, dia, noite, madrugada. Então, ou seja, psicologicamente, nem mesmo os soldados estavam aptos a recuar, ainda mais num frio de 40 graus. Eu acredito também que Paulus, como todo oficial treinado pela disciplina, né, alemã, que praticamente é a arte da guerra que vai inaugurar, vai servir de base para todas as escolas modernas, ele fez o que pôde, né? Talvez o problema maior esteja na incessante interferência política nas operações por parte do alto escalão alemão, do alto escalão nazista. Esse fenômeno você vai encontrar em outros exércitos também, né? Você vai encontrar na União Soviética, você vai encontrar na China, você vai encontrar no Japão. Só que com a guerra, os soviéticos, por exemplo, vão ter que precisar, por necessidade, conceder, né, criar mecanismos de dar mais autonomia aos seus oficiais de campo, para que eles possam conduzir as suas operações sem o olho do Partido Comunista martelando em cima. Isso na Alemanha não ocorreu, até por conta dos sucessos anteriores. Hitler achou que era um verdadeiro gênio militar e que poderia realmente conduzir as suas operações. E antes também que a gente goste, também vamos derrubar aquela mítica do famoso general Inverno, né? Que tem a sua influência, sim, mas houve situações similares que os alemães se depararam e conseguiram contornar. Então existe um saliente muito similar a Stalingrado, que foi na cidade de Djervinsk, perto de Moscou, isso lá em 41, em que os alemães conseguiram fazer uma ponte aérea à cidade, né, suprir as tropas com mais ou menos 40% de sua capacidade, mas essas tropas conseguiram romper o cerco e se juntar ao fronte. O problema é que, à medida que o problema é que em 41 não havia a mesma resistência soviética, tanto no ar quanto na terra, né,
como ocorreria em Stalingrado. Então você tem o fator climático, sim, o fator da interferência política no oficialato alemão, sim, mas você também tem a progressiva tenacidade e adaptação dos soviéticos àquele conflito que se desdenhava. Então, em Stalingrado, como o Zhukov bem falou, os ataques começaram a ser mais incessantes, as ações começaram a ser mais bem planejadas em ar e no solo, né? Você teve uma mobilização de toda a sociedade soviética em torno da guerra. Então, vamos também derrubar o mito da Ordem 227, que todo mundo acha que foi o soldado indo com uma arma apontada na cabeça. Eu até tenho ela na íntegra, mas infelizmente eu tive que deixar o livro em casa, senão eu lia para você e via que... Nem um passo atrás. Nem um passo atrás foi recebido até com certo júbilo pelos cidadãos soviéticos, porque eles estavam percebendo que estavam recuando e dando seus territórios mais preciosos para a máquina de guerra alemã. Eles não teriam condições de recuar mais. Eles vão para onde? Para os Urais, para a Sibéria? Então toda a população foi mobilizada para o esforço de guerra. A partir dali, guerra não se tornou mais assunto de militares ou do Estado. Se tornou se tornou um assunto para todos, um assunto geral de todas as esferas. O Beaver ele fala no Segunda Guerra Mundial que se nós tivéssemos Rommel ou Manstein no lugar de Paulus, talvez a coisa fosse um pouco diferente. Ele obviamente não aceitariam as ordens que receberam de não recuar. Será que é isso mesmo? E o que aconteceu no norte da África? Ele aguentou até o final? Até a morte? Fala, Simon, você tá aí todo... falou em Rommel. Todo excitado. Algum tempo, né? Falou em Rommel. Eu acho que a comunicação entre Ottawa e Londres não é tão afinada assim, né? Mas, bem, vamos lá. Tito, até agora eu tenho muito mais aqui a aprender com você e o Igor sobre Stalingrado do que falar, mas tem algumas coisas que devemos pontuar antes de falar sobre houve uma boa adaptação soviética, o controle político, falar sobre o controle político do exército alemão, enfim. Estamos falando de dois países que há pouco tempo atrás eram aliados, né? Sim. Tinham dividido a Polônia, tinham feito um pacto de aliança, um pacto de não agressão, e estavam trocando tecnologia militar, né? É incrível como os alemães atravessam, vão para a Europa Oriental, parecendo que não sabiam de nada do que estava por vir, né? É incrível isso, ou seja, os alemães na prática, os alemães negam o que está no livrinho de um bom militar, né? Ter informações sobre o seu oponente. E parece que os alemães não tinham nenhuma, né? Parece, mas tinham. Tem um relato em Bivor mesmo, quando não me lembro agora o nome de qual oficial alemão, logo depois da Barbarossa, quase já depois de Moscou, informou a Hitler que na Barbarossa os soviéticos tinham 42 mil tanques. E Hitler, surpreso, disse: "Pô, como é que invadimos um país com 42 mil tanques?" Então, ou seja, as informações existiam. Porém, não só a necessidade, ou às vezes até mesmo a cegueira de Hitler em conquistar o leste, forçou a Alemanha a isso. Um Rommel faria diferença, um Model faria diferença, um Manstein faria diferença no lugar de Paulus? Eu acho que nenhum. Bom, na situação de Paulus, eu acho que nenhum. Eles tentaram na Operação Saturno. Manstein tentou salvar o saliente. Não conseguiu. Ele teve exatamente. Mas o que aconteceu? Ele não tinha também meios de seguir até o final. Exatamente. Você tinha um quadro que já estava se desdenhando muito diferente de 41. Os soviéticos estavam se recuperando
dos expurgos de 37 e 38, onde você vinha oficiais extremamente incompetentes, politizados e inexperientes, para um aprendizado in loco, né, e adaptação daquela situação que estava se desenhando. E aí você tem que somar tudo aquilo que conversamos anteriormente e o Zucca pontuou muito bem. Logística deficiente, interferência política, clima desfavorável, infraestrutura precária, a motivação das tropas. Tem que também pontuar outro detalhe. A retaguarda vulnerável. As tropas alemãs eram mais motivadas do que os seus aliados, do que os seus satélites. E os soviéticos perceberam isso. Tanto que na Operação Urano serão atacados justamente as tropas romenas, italianas e húngaras que estavam estacionadas. Que não foram bem utilizadas pelos alemães, né? Diga-se de passagem. Que os próprios alemães tinham essa sapiência da vulnerabilidade das tropas não alemãs. A Alemanha poderia muito bem ter suavizado a propaganda dela eslávica e ter ganhado apoio contra o urso soviético. O comunismo, vamos dizer assim, comunismo, né? Que pegar tropas ucranianas, fazia muito mais sucesso, né, do que o comunismo. Exatamente. Tanto que os próprios soviéticos... Isso o movimento pós-Segunda Guerra deixa bem claro. Que você tem uma percepção anticomunista muito maior do que pró-comunista. Exato. Tanto que os próprios soviéticos, durante a guerra, vão abandonar a propaganda comunista. Sim. Eles vão começar a exaltar elementos da história russa. Exato. Né? Como Alexander Nevsky, o general Suvorov. Pela espada morrerá. Exatamente. Você tem cartazes de referência aos alemães como os cavaleiros teutônicos. Né? Então, o patriotismo russo da pré-revolução vai ser renascido. Até elementos religiosos vão ser permitidos numa certa escala. Exatamente isso daí. Que a religião, uma coisa que foi tão combatida durante a Revolução 17, ela renasce junto com junto com Stalingrado, né? A Igreja Ortodoxa volta para a esfera política russa. Isso é muito interessante. Falando um pouquinho agora do início do cerco, ali no início de setembro, já em outubro estava evidente que, como vocês comentaram, né, o Manstein, no grupo de exércitos A, não ia conseguir chegar até o Cáucaso, até tirando um pouco Stalingrado a importância estratégica militar. Mas o ataque prosseguiu, e mesmo em novembro, quando a coisa já estava indo para o brejo, Hitler ainda dizia que a cidade, ele, né, falava aquela propaganda toda alemã, né, a cidade está dominada, e que não conquistava porque não queria uma nova Verdun, etc. O que poderia levar Hitler a dizer que Stalingrado estava conquistada mesmo no momento onde era muito claro que a vaca já tinha ido para o brejo? Posso começar essa fala? Sem dúvida nenhuma. Se me permite, o camarada Zukov. Vontade. Mas assim, eu lembro de uma passagem... Stalin, né? Zukov não permite nada, é Stalin que permite. Ele me deu ok aqui, ele deu um joinha no Zap. O carimbo é dele. Não, é que eu lembro de uma passagem do livro do Grandes que era muito interessante. Né? Era um dado que ele colocava, que os alemães produziram durante a guerra mais aparelhos de televisão do que rifles Kar-98, por exemplo. Qual a validade desse dado? O Partido Nazista se preocupou em colocar a sociedade alemã numa zona de conforto, como se a guerra fosse algo distante da realidade deles.
Não. E que não os afetava tanto também. E não os afetasse tanto. Quem vai trazer a guerra para a sociedade alemã são os bombardeiros anglo-americanos. Olha, nós somos vulneráveis. Estamos sendo atacados, estamos sendo martelados. Mas o partido nazista sempre se preocupou em atenuar a situação. Não, estamos numa guerra de conquista, estamos ampliando nossos territórios, assegurando o futuro do Reich, mas nossos jovens estão lutando no fronte, mas as coisas ainda são distantes. Tanto que, após a perda de Stalingrado, né, após o reconhecimento oficial da derrota de Stalingrado, é que Goebbels vai fazer vai fazer uma célebre declaração, uma coletiva, conclamando a chamada guerra total. Ou seja, a sociedade alemã agora vai ter que se envolver um esforço de guerra num ritmo muito maior do que estava antes. A indústria alemã não se voltou para a guerra total, né? Não. Até coisa que a União Soviética, pela necessidade, pela urgência dos fatos que se desdenhava, já estava fazendo. Então, todo aquele planejamento industrial de deslocar as suas plantas para os Urais, de fazer aquela retirada em massa da Ucrânia, de destruir pontes, estradas, sabotar fazendas, né, de conclamar mulheres, crianças e velhos para o esforço de guerra, mesmo de uma maneira compulsória ou não, já demonstrava que a guerra era uma realidade cruel para todas as esferas da sociedade soviética. A diferença de uma abordagem de uma guerra pintada como tranquila, uma guerra de conquista tranquila, para a grande guerra patriótica, onde fomos invadidos, estamos sendo humilhados e vamos ter que partir para cima. Exatamente. É uma espécie de luta pela sobrevivência. Ou eu resisto, ou eu serei exterminado por completo. Todos aqueles valores que eu acredito, toda a minha história vai deixar de existir. Essa era a percepção que estavam criando entre os russos. Positivo. Falando até porque a Alemanha vivia numa época de estado de bem-estar racial, né? Uhum. Todos os recursos drenados da Europa Ocidental, em que ela ocupava, e a Europa Oriental, na parte da ocupação dela, eram todos eles drenados para a sociedade alemã, para a sociedade berlinense. Muito bom. Por isso que tudo era tranquilo. A Alemanha vivia em estado de bem-estar racial. Exatamente. Se um alemão está comendo mais e melhor, é que tem alguém do outro lado trabalhando mais. Está se acabando em nome dele. Está recebendo ração menor. Enfim, é estado de bem-estar racial. A mesma coisa que ele faria caso ocupasse a União Soviética. É estado de bem-estar racial. Tudo que há de melhor, inclusive até eletrodoméstico, vai para Berlim, vai para a Alemanha. Nada fica aqui. Por exemplo, o concreto foi retirado em grande sua parte, o concreto usado na muralha do Atlântico é concreto da Holanda. Os caras tiraram tudo que podia. Era uma política praticamente colonial. Exatamente por isso. Exatamente por isso. É colonial dentro da Europa. Isso é muito interessante. Talvez isso porque faz a Segunda Guerra Mundial tão... Agora, desculpa o momento polêmica, mas talvez isso seja um dos motivos que faz a Segunda Guerra Mundial ser tão traumática para os europeus, né? Porque a Alemanha trouxe para a Europa uma realidade similar que estava acontecendo na Ásia e na África, né? O que eles faziam antigamente estava sendo feito com eles mesmos. Pois é. Mas só que o incrível disso tudo também podemos notar a entrada das tropas nazistas dentro da Ucrânia para ter trigo, questão alimentícia também, que ela foi em rumo à Europa Oriental não só por causa de
de petróleo, não só por causa de riquezas naturais estratégicas, e sim por questões de comida também. Os grandes planícies da Ucrânia, que eram o celeiro soviético, acabou se tornando um celeiro alemão. Sim. Celeiro alemão. É interessante que o Stavka, em 41, ele dizia para o Stalin... Foi uma das poucas vezes que o Stalin teve uma boa percepção. Tanto Stalin quanto o Hitler. Tanto o Stavka quanto o Oberkommando dizia para os seus respectivos líderes para que o ataque fosse concentrado na Bielorrússia, porque seria a ponte para a capital Moscou. Tanto Stalin quanto Hitler, né, um na posição de defesa, o outro na posição de ataque, diziam, não, o ataque deve se concentrar na Ucrânia, porque é ali que estão, como o Marco bem disse, a nossa produção de grãos. Produção de grãos. Né? E ali é que vai estabelecer as bases concretas para alimentar a máquina de guerra, né? Até porque alimentos também é energia. A gente também tem. Um velho não guerreiro uma vez falou que os exércitos marcham sobre seus estômagos, né? Perfeitamente. E ele iria precisar exatamente desse consumo alimentício, porque a situação logística alemã é a pior possível. Sim, tanto é que na falta dos suprimentos aéreos, por via aérea, grandes batalhões eram deslocados para atacar as vilas, vilarejos, para pegar o que tinha ali, porcos, galinhas, enfim, o que conseguia para poder alimentar as tropas, porque já não tinham mais esperanças de que os suprimentos conseguiriam chegar na quantidade necessária. Falando um pouquinho agora da Operação Urano, começou ali no dia 18, 19 de novembro, ela foi avassaladora, né? Em questão de 5 dias, o Exército Vermelho cercou o 6º Exército. Foi quando Paulo pediu para, né, um dos pedidos dele para recuar, e que ali naquele momento a coisa já tinha ido completamente para o brejo. Tito, fala um pouquinho da Operação Urano, como é que ela se desenvolveu ao longo desses 5 dias? A Operação Urano ela vai se desenhar como uma percepção soviética, né, de que os alemães estavam se deparando não com um fenômeno novo nas guerras, isso já ocorre ao longo da história militar, mas que um exército convencional preparado para combater em campo estava tendo dificuldades para tomar um perímetro urbano, né? Porque era muito investimento para um avanço pouco significativo. E como tínhamos discutido anteriormente, né, os seus flancos estavam começando a ficar desprotegidos e guarnecidos por tropas mal equipadas, pouco motivadas e mal preparadas. No caso, os italianos e os romenos e os húngaros, né? Que existia um grupo húngaro-germânico, na verdade, não era totalmente magiar. Os soviéticos buscarão se estabelecer nas cercanias de Stalingrado, enquanto mandavam tropas ao longo do Volga, especialmente no período congelado, para manter a tenacidade no interior da cidade, manter a resistência, tanto que as fábricas de Stalingrado não pararam, né? Aquela clássica imagem dos T-34 saindo sem a sua pintura e a sua mira desregulada, né? Mas eles passaram a concentrar as suas tropas, que já estavam sendo preparadas nos Urais e contando com reforços de etnias da Ásia Central. Então você vê aqueles snipers de olhinhos puxados, né? Com traços mongóis já nas fileiras, cada vez mais presentes nas fileiras soviéticas, desculpa. E é interessante que os romenos perceberam essas movimentações, né? E até o barulho, eles diziam que podia-se ouvir o barulho dos motores dos veículos se amontoando nas cercanias de Stalingrado, né?
já vislumbrando a possibilidade de um contra-ataque, e mandaram repetidas mensagens de rádio aos alemães dizendo que era preciso reforçar aquelas posições e que eles não teriam condições de de resistir. É interessante também que os soviéticos, muitos oficiais soviéticos da época, eles diziam que os soldados romenos e italianos estavam tão mal preparados, né, por conta desse avanço, que um deles avistou num acampamento italiano um cara fugindo com um violão. A piada pode até ter sido pronta, mas eles enxergaram os caras saindo correndo com um violão nas costas, né? Então, assim, não sabiam o que fazer, não puderam fortificar as suas posições e acabaram sendo completamente aniquilados. Quando o grosso das divisões alemãs perceberam, os soviéticos já tinham cercado eles por completo, já tinha criado um enorme bolsão entrincheirado no perímetro da cidade. Ô Zuquinha, me explica uma coisa. Qual foi o impacto dessa vitória na mente soviética? Né, no espírito soviético, hora que cerca o Sexto Exército, destrói o Sexto Exército, Paulo já marechal, numa última tentativa fútil de Hitler para que ele não se rendesse, se rende, ou seja, aquela batalha está vencida de maneira gloriosa. Até qual foi o impacto na mente soviética dessa vitória de Stalingrado? Foi orgásmico, né? Mas, voltando um pouquinho e também pegando o embalo do que o Tito tinha falado há pouco, muito do que já estava desde o começo da Barbarossa, desde a invasão, convocando toda para uma guerra total, de resistência, de patriotismo, tudo isso foi influenciado, vamos supor, no cerco de Leningrado por 900 dias, o esforço da própria população, dos soldados em si. Eles não eram soldados, daqueles soldados que eram fechados em quartéis, não. Os soldados que estavam lutando em Moscou, os soldados que lutaram na ajuda a Leningrado, os soldados que estavam chegando a Stalingrado, eram soldados que estavam vindo de várias localidades da União Soviética. Então, ou seja, eram soldados que estavam sendo tirados da própria população. Não eram soldados que foram formados, ficaram anos em quartéis se formando, que nem é o caso da própria Wehrmacht, da SS, não. Eram soldados do povo, não eram soldados militares. Eles se tornaram soldados. Então, o que acontece? Quando essa vitória chega, não é uma vitória única, exclusivamente daquele batalhão, daquela infantaria, daquele oficial. Não, é uma vitória do povo soviético, ou seja, uma mobilização total para a fabricação de armas, de fabricação bélica, de roupas, enfim. Então, ou seja, não só a defesa de Moscou, como também, vamos ter mais para frente, Leningrado, ora nesse momento Stalingrado, trouxe para a população soviética um sentimento de que, a gente consegue libertar nosso país e nós conseguimos sobreviver. É isso. Não tem outra palavra. E Tito, e o inverso, hein? O impacto na sociedade alemã, a gente já até comentou como isso impactou na mudança do estado de guerra da sociedade alemã. Que mais que teve de impacto para o alemão no seu dia a dia e até mesmo para sua confiança como máquina de guerra? Foi um choque para o mundo todo, né? Os jornais ocidentais, alemães e mesmo soviéticos não acreditavam que a máquina de guerra alemã tinha sido derrotada em Stalingrado, né? Não teve o impacto foi muito maior do que Moscou. A Alemanha perdeu. Eu lembro de ter visto isso num documentário da BBC, o Battlefield, e no livro do Glanz. Foram 6 meses de produção alemã
destruídos ou capturados. Ou seja, a máquina de guerra alemã estava já sentindo os seus limites. É claro que na minha também opinião, e na opinião de muitos autores, os alemães ainda teriam a iniciativa até pelo menos 43. Eles só vão perder a iniciativa no fronte oriental a partir de Kursk. Muitos historiadores russos pensam assim também, né? Ainda com algumas controvérsias. Mas o ponto de virada de Stalingrado mostrou que a invencibilidade alemã já estava em xeque, porque foram 6 meses de indústria destruída, foram mais de 400 mil alemães capturados, se eu não me engano, acho que 95 mil soldados alemães seriam capturados, dos quais 5 mil apenas retornariam à Alemanha nos anos 50, né? Para você ver também que do lado soviético começou uma campanha de demonização, né, do seu inimigo. Olha, ele precisa ser detido, precisa ser destruído, né? Então a tamanha crueldade dos combates e da visão que os lados opostos tinham entre si durante a guerra. E acredito que essa declaração de Goebbels sobre a guerra total já mostrava a percepção alemã de que a guerra no leste poderia já ter um ponto de virada, né? Talvez eles não vislumbrassem a derrota, mas eles vislumbrassem que seria algo muito mais custoso do que imaginavam e precisavam mobilizar a maior quantidade de material e pessoal o mais urgente possível, né? Mas depois sabemos no resto da história de que a Alemanha seria cercada por todos os lados, né? E começaria uma coisa que o eixo nunca foi capaz de fazer: coordenar as suas ações. Então, mesmo que tacitamente, né, os chamados aliados, tanto ocidentais quanto soviéticos, sabiam mais ou menos a que pontos atacar, quais os objetivos conquistar e como minar a iniciativa alemã. Coisa que o eixo, né, coisa especialmente a Alemanha e o Japão, nunca foram capazes de fazer, né? Acabaram travando guerras paralelas, mas não interdependentes. Era exatamente isso que eu ia comentar, né? Eles, apesar de aliados, eles lutavam batalhas, guerras, era tudo completamente paralelo e sem muita ligação mesmo em derrotas ou vitórias. Entendeu? Por exemplo, Pearl Harbor, que acabou levando os Estados Unidos para a guerra na Europa também, teve pouquíssimo ou zero influência em debilitar forças americanas deslocadas para a Europa. Né? Exatamente. Nem nesse momento, nunca houve entre alemães e japoneses que se desconfiavam, porque eram ambas sociedades que se achavam superiores, invencíveis. Os japoneses têm muito dessa questão racial também, a maneira com que eles tratavam coreanos, tratavam chineses, o povo da Indochina. Às vezes uma escala de morticídio muito maior que a dos alemães. Que o morticídio japonês ele não foi tão bem ele não industrializado. Foi tão bem industrializado e organizado, né? Era feito à medida que ia passando e à medida que ia ocupando. Mas eles realmente, estrategicamente, nunca conseguiram se colocar no mesmo caminho. A gente tá com o tempo bem estourado já. Eu queria, Mac, que você começasse a nossa bibliografia, as suas sugestões de livros para hoje. Positivo. Primeira indicação de hoje, contando com a ajuda dos nossos amigos online: Confronto de Titãs, Como o Exército Vermelho Deteve Hitler, da CIR Editorial. Livro de 2009, 424 páginas, de David Glantz e Jonathan House. Tito, Simon Zucca, alguém pode comentar um pouquinho sobre esse livro? Bom, é um dos poucos livros, né, que ele se preocupa, né, que um autor ocidental se preocupa em explorar, conhecer a narrativa soviética do conflito. Existe uma... Desculpa, Tito, só um minutinho. Claro, pode falar. Só para falar, Glantz nada mais é também do que um alto oficial americano.
Isso, não só historiador. Eu não sei se ele é um general ou um coronel aposentado. Exatamente, alguma coisa. Claro que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu não lembro do cara. Mas ele buscou, né, tirar um pouco porque muito da nossa historiografia que chegou no Ocidente, né, então, engraçado, né, se chegou assim nos Estados Unidos, imagina no Brasil. Mas muita da nossa historiografia do fronte oriental é baseado quase que exclusivamente na narrativa alemã, né? E ela também está pautada, não que a historiografia soviética também não seja passível disso, muito pelo contrário, mas pelo fato da historiografia alemã estar pautada também pela percepção que eles tinham dos soviéticos como uma raça inferior, eslavo-mongol, desorganizada, incompetente, comunista, blá blá blá. Nós chegamos no hashtag. Acabou, né, tendo alguns preconceitos sobre o nível de organização e de empenho deles, então acabaram montando alguns estereótipos. Glantz vai tentar distanciar dessa narrativa, né, e conhecer um pouco da narrativa soviética. E aí acabou desdenhando uma outra história do conflito, um outro conto. Né, Tito, deixa eu te perguntar uma coisa. Você e os Simons, que trabalham diretamente com essas fontes, com essa busca da informação, até a queda do muro, até o fim da União Soviética, não era também algo difícil de se conseguir? Você buscar e você efetivamente estudar as fontes soviéticas, como você faz indo nos arquivos nacionais americanos ou britânicos, também não era difícil de conseguir essas fontes? Perfeitamente. Era justamente esse ponto que eu ia falar. Tanto que muitos desses arquivos soviéticos, o próprio Glantz mesmo vai passar por isso, só serão disponíveis a partir da perestroika. Né? Glantz vai visitar a União Soviética em 88 e vai começar a vasculhar os arquivos soviéticos. Então, é claro que... O que não é algo fácil para um militar americano. Exatamente. Foi algo inédito, tamanha já... o nível de transparência que ambos os lados estavam tentando mostrar com o fim da Guerra Fria. Então ele vai ter acesso a esses materiais inéditos, vai se debruçar em cima dele e vai buscar trazer essa nova narrativa para debate na historiografia ocidental. Maravilha. Beleza. Vai lá, Mac. Segundo livro do dia, porque nenhuma batalha é importante só por ela mesma, precisa ter contexto, né? A Segunda Guerra Mundial, da Record, livro com edição em português de 2015, 952 páginas, de Anthony Beevor. Ela é uma das grandes obras sobre a Segunda Guerra Mundial disponível em língua portuguesa, e se a gente pensar em livros que tratem de toda a guerra, que façam esse apanhado geral, ele é digno de estar na prateleira de qualquer interessado pelo tema. É grande? E daí, né? É um dos livros que vale a pena. A próxima indicação, relacionado muito com o empenho para Stalingrado, Moscou, 1941, também da Record, livro de 2009, 504 páginas, de Roderick Braithwaite. Zuquinha, pode falar um pouco desse livro, por favor? Sim, só voltando um pouquinho na Segunda Guerra, não tem como fazer um livro, Segunda Guerra em 20 páginas, né? Pois é. Tem sim. A Segunda Guerra Mundial, de acordo com os italianos. Mas o mais fantástico desse livro é o seguinte, ele não foca somente na batalha em si. Falar quantas tropas alemãs, quantas tropas soviéticas, enfim. O que ele trata muito e muito bem é o contexto da sociedade soviética naquele momento. Então, ou seja, até um pouco antes da guerra, no começo da industrialização soviética, por isso que eu gosto de falar muito da questão do povo soviético. Era um povo que ainda era rural, entendeu? A economia era baseada no rural, até começar as grandes indústrias, as grandes fábricas nas grandes cidades. Então, esse êxodo rural do povo soviético é tratado muito bem nas páginas.
E isso ele traz para o contexto exatamente na hora da invasão, como o povo começou a se mobilizar para que todo esse aparato, com todo essa resistência soviética conseguiu, não só em Moscou, mas também em Stalingrado, em Kursk, e principalmente em Leningrado, a suportar todas as adversidades. Show de bola. Próxima indicação, Stalingrado, também da Record. Podem perceber que eu gosto bastante da Record, né? Eu li bastante coisa da editora. Livro de 2002, 560 páginas, também de Anthony Beevor. Ele é apontado por bastante gente que estuda a Segunda Guerra, uma das melhores, se não a melhor obra sobre Stalingrado disponível em português. Se você ouvinte quer dados detalhados, técnicos, avanços, retrocessos em cada fase da batalha, esse livro é para você, vale a pena ir atrás. Mais um sobre o tema, Stalingrado 1942, agora da editora Contexto. Livro de 2015, 224 páginas, de Alexander Wert. Esse é um livro mais curtinho, mais introdutório, para quem quer saber um pouco mais, sem se atolar em centenas de páginas de cunho mais técnico. O curioso dele é que esse autor também escreveu um livro chamado Moscou 1941. Só que esse eu não tenho como opinar, porque eu não vi, não peguei na mão, não li. Então, né, mas fica a dica aí, se alguém conhecer, por favor, manda um e-mail pra gente, uma mensagem nas redes, que toda informação é válida, toda boa referência deve ser lida. Perfeito. Penúltimo livro da indicação, Um Escritor na Guerra, da editora Objetiva, livro de 2008, 496 páginas, de Vassili Grossman, indicação de Igor Bov, nosso Zuquinha, por favor. Vamos lá. Só um detalhe, O Escritor na Guerra, além deles, são relatos de Vassili Grossman, muitos deles escritos no jornal, né, o jornal comunista, a Estrela Vermelha, lá, Krasnaya Zvezda. Então, muitos daqueles relatos são locais onde ele viveu, esteve, tanto em Stalingrado, Moscou e tantas outras áreas, até mesmo Berlim. E toda essa compilação desses relatos é feita por Beevor, tá? Só um detalhe. Maravilha. Última indicação, para quem achou bacana as curiosidades de hoje sobre a 1077 de artilharia antiaérea. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Companhia das Letras, livro de 2016, quentinho, 392 páginas, de Svetlana Alexievich. A autora ganhou o Nobel de Literatura em 2015 pelo conjunto da obra. E nessa obra específica, que foi lançada originalmente em 83, ela compila uma série de entrevistas realizadas com mulheres que combateram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Se em outros livros e outros autores a gente tem questões técnicas, táticas e estratégias, nessa obra da Svetlana a gente encontra um lado mais humano do que aconteceu no fronte. É um livro sensacional, espetacular, recomendadíssimo. Eu li ele há pouco tempo, vale muito a pena. Maravilha, excelente. Muita bibliografia hoje. Mas a gente chegou no fim de mais um CGCast. Meu querido Mac, as suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. Espero que os ouvintes tenham gostado tanto quanto eu gostei desse papo, que foi realmente excelente. Lembro também, ouvinte, que a gente está disponível em todos os canais online já citados pelo Bull para comunicação. Também o e-mail contato@clubegenerais.org. Achou que eu não ia falar? Falei do e-mail. Amplexos para todo mundo, vida longa ao CG. Maravilha. Simons, suas considerações finais. Também foi uma excelente conversa, no entanto, só exploramos a ponta do iceberg. Ainda faltam alguns aspectos relacionados a Stalingrado, como age, qual é o impacto do Land-Lease aliado em relação à União Soviética, quais foram as consequências das inovações soviéticas e alemães em relação à batalha
urbana, quais foram as considerações de ambos, até porque ambos, o que houve de inovação lá entre lança-chamas, forças especiais, etc., foram achados para outras guerras, enfim. Só começamos o problema de Stalingrado hoje, tá bom? E agradeço muito aos dois convidados. É isso aí, para falar de tudo isso a gente precisa de um podcast de uma semana, viu, Sims? De uma semana no mínimo. Mas a gente pode pescar esses assuntos separadamente e fazer os CGCasts direcionados a eles. Mas maravilha. Zuquinha, meu querido, tem medo de lagartixa, adora uma linguiça, suas considerações finais, por favor. Bem, foi um prazer estar ao lado de todos vocês mais uma vez. Entendeu? Falar sobre Stalingrado é sempre um prazer, apesar de eu achar que ainda Moscou o ponto de virada foi Moscou. Mas Stalingrado tem um lugar no meu coração. Um abraço a todos vocês. E aí, né? Que fofinho. Que fofo. Zukov, paz e amor. Zukov, maravilha. Puta que pariu, o cara é de Guarulhos, honra a porra do lugar, porra. Caralho. Beleza. Tito, muito obrigado pela sua presença, o primeiro convidado não cegiano que a gente teve. Realmente excelente. E, por favor, as suas considerações finais. Eu primeiro tenho que agradecer realmente toda a oportunidade, né? E faço as minhas palavras as do Marco. Realmente é um assunto, esse e outros assuntos são muito férteis, muito complexos, né, para serem discutidos em pouco tempo, né? Talvez possam ser desdobrados em outros assuntos e, mais uma vez, eu agradeço de coração a essa oportunidade e me coloco à disposição para discutir em outras oportunidades, né, outros temas, caso solicitado. Maravilha, obrigado. Com certeza vai ser solicitado. Eu tenho um projeto de Primeira Guerra chegando aí que você vai ser incluído sem dúvida nenhuma. Você ouvinte, muito obrigado por ter ficado essa 1h30 conosco. Próxima gravação vai ser sobre Guerra Aeronaval do Pacífico. Vamos sair um pouquinho, vamos mudar um pouquinho de áreas, mudar um pouquinho de teatro de operações. Mas muito obrigado, obrigado aos convidados, um abraço Simons, Mac, um abraço a todos, obrigado, tchau. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always